Jeremias capítulo 3. Eu queria que o irmão pegasse a partir do versículo 1. Jeremias capítulo 3, a partir do versículo 1. E nós vamos ler até o versículo 15. A equipe, se puder acompanhar no telão, pode fazê-lo, mas usando a Nova Almeida Atualizada. NAA. Nova Almeida Atualizada. Jeremias 3, eu vou ler, o texto é longo, mas precisamos dessa leitura. Jeremias 3, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes, e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja, onde você não se prostituiu? Na beira dos caminhos você se assentava à espera deles, como o árabe se assenta no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido, e a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira? Ou reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor me disse: a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado norte, dizendo: volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus, e você se prostituiu com os estranhos, debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou esposo de vocês, e eu os tomarei, um de cada cidade, e 2 de cada família, e os levarei a Sião, todos juntos. Darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bondoso Pai, sua palavra poderosa, ó Deus, e eficaz, lida já está diante da sua igreja. E é com temor e tremor que lemos, ó Deus, uma carta profética tão desafiadora e com tanta autoridade quanto esta, Senhor. Uma carta que denuncia a imoralidade e o pecado da idolatria. Uma carta que denuncia, ó Deus, um povo e uma comunidade desviante do culto e do altar e da fidelidade única ao Senhor. Mas uma carta misericordiosa e bondosa de um Deus que não desiste de amar o seu povo,
e que insiste amá-lo, insiste buscá-lo, insiste resgatá-lo e usará homens simples para tão desafiadora missão. Deus abençoa-nos nesta palavra, que a sua igreja saia daqui avivada, despertada e convencida de que o Senhor ama o seu povo, que os seus eleitos buscarão o Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que essa expressão de amor e de resgate de Jesus, proclamada nesta manhã, seja poderosa para atrair em arrependimento, em confissão de pecados, aquele que está longe do caminho do Senhor. Assim nós oramos, assim nós cremos. A igreja que crê, diga amém. Pode sentar-se. Pastores segundo o coração de Deus. O contexto os irmãos sabem. O nosso irmão, o nosso professor mais jovem da EBD aqui já sabe o contexto dividido da história de Israel e Judá. Estamos aqui já narrando após a morte do rei Salomão. O ano é 391, corrija, o ano é 931 a.C., quando Salomão morreu. Quando Salomão morre, o reino é dividido, 931 a.C., aproximadamente. Com a divisão do reino, Israel do norte fica com 10 tribos, os irmãos sabem disso. E nós temos 10 tribos no norte, com a capital em Samaria. E é desta Israel que esse texto está tratando, que já está levada ao cativo assírio e está sendo disciplinada Judá com o exemplo de Israel, ou seja, eles estão sendo chamados a ver o que está acontecendo com Israel, e Deus está alertando: não permitam passarem vocês pelo mesmo desse caminho. Judá, o reino do sul, que está vendo toda essa deportação e toda essa correção para tomar o exemplo e a dor de Israel, está com 2 tribos somente agora após a divisão. É Judá e Benjamim, e a capital aqui é Jerusalém. Ambos os reinos estão afastados de Deus, mas veja que Israel caiu primeiro, com uma queda retumbante e maior. Israel foi levado a cativo pela Síria, todos sabemos disso, em 722, e como juízo certo, Deus dizia, por sua idolatria e rebelião. A prostituição aqui usada, a palavra prostituição, era que eles escolheram cultuar outros deuses, falsos deuses. Pediam a Deus para chover, pediam a Deus para colher, pediam a Deus os frutos vinham, adoravam Baal. Prostituição. Invocavam o nome do Senhor, Deus abençoava, mas a gratidão era por Deus estranho, para o Deus pagão. Paz, meus irmãos. Isso fizeram não uma nem 2 vezes, muitas vezes. Quem está reinando aqui? O reinado aqui é Josias. Confira o versículo 6. Seja bereano do vídeo, e se eu estiver errado, diga: pastor, está errado, quero corrigir. Versículo 6, quem está reinando é Josias. Nos dias do rei Josias, o Senhor disse, Jeremias 3:6. Josias é um rei esforçado, ele tenta promover um reavivamento espiritual. Ele procura reavivar o povo, ele procura restaurar o templo, e esses detalhes o irmão encontrará em casa para ler, 2 Reis 22 e 23. Leia esses 2 capítulos, 2 Reis 22 e 23. Você verá o esforço deste rei para despertar esse povo e avivá-lo, inclusive com o encontro e o reencontro com a Escritura Sagrada de Deus. Naquele momento você percebe que o arrependimento do povo era superficial. Eu digo aos irmãos, sem medo de errar, no céu o Senhor me repreenderá se eu estiver errado, era mais remorso do que arrependimento. Chora de noite, mas de dia levanta para pecar. Conhecia a lei e sabia que estava errado, chorava, dizia-se errado, mas se levantava para pecar. Isso não é arrependimento. Naquele momento a religião externa, irmãos, do povo mostra um coração extremamente frio, mostrando que de alguma forma, em algum momento, isso é um alerta a você, cristão que está aqui, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ouça um alerta do seu pastor. O fato de você vir ao domingo na igreja, pagar um bom estacionamento caro, sentar num banco, passar 2 horas, ouvir um sermão talvez estridente, que sacuda seus ouvidos, não será suficiente se o Senhor não agir de fato com mudanças de arrependimento contra pecados que estão na sua vida.
Este povo ouvia o Senhor, viu os milagres de Deus, recebia a chuva para colher, recebeu punição, o texto diz, não está chovendo, porque eu estou retendo o texto, a chuva em punição a vocês, e ainda assim não se arrependiam. Era uma espécie de ir ao culto, ao templo, fazer devoções sagradas, mas nada mudava na vida do povo. Veja o versículo 2, Jeremias 3, 2, o texto é claro. Levante os olhos aos lugares e veja onde você, o quê? Não se prostituiu. É uma prostituição, Carlos Fernandes, escandalosa. Não tem um bairro ou um lugar que esse povo não tenha feito alguma coisa errada, que ofendeu o Senhor, e quem está dizendo não sou eu, um pregador forçando o texto, é o Senhor Jesus aqui, é a Escritura, esse é o Espírito Santo. Eu visito todos os corações, eu sei tudo o que acontece, e a pergunta é exatamente essa, veja que não tem um lugar que você não fez uma coisa errada contra a minha santidade, contra o Deus que chamou você da terra do Egito para a sua libertação. Judá confiava na presença da Arca da Aliança, veja o verso 16, Jeremias 3,16, eles tinham a Arca da Aliança até como um objeto, naquele momento, idólatra. Por quê? Porque veneravam mais o objeto do que o que ela representava, ou seja, a aliança com o Senhor. Entenderam o que eu estou dizendo? Pode chegar um momento na nossa vida, irmãos, que a aliança que eu tenho no meu dedo não vale nada. Pode chegar um momento em que o símbolo religioso, no qual eu adoro e venero, não vale nada, porque o símbolo, se não me remeter à aliança ou pacto, ele não me serve de nada. O marido sai aí para trabalhar, vai para casa, e depois do trabalho, sai de casa, tem a coragem de pegar um Uber e fazer o quê? E vai beber com os amigos. Naquele momento em que olha para fora, aparece lá uma daquelas moças do bar, e todas estão lá, porque as que estão lá também com aqueles amigos, também estão procurando alguma coisa, e quando verem um adultério, dois, vamos ouvir o sermão domingo aqui de manhã. Ninguém melhor do que o Rodrigo para ilustrar aquela cena triste. Eu digo a mim, eu nem contaria aquilo não, mas ele contou. Ele é mais corajoso que eu. E o moço vai duas nas quintas-feiras do motel e do bordel. Deixa eu recolocar a minha aliança, que minha esposa vai ver o sermão e vai ficar triste. Você tirou e esqueceu. Eu não. Eu estou ilustrando para o irmão perceber que se o símbolo não remete à aliança, de que me vale o símbolo, irmãos? Judá confiava na presença da Arca da Aliança. Judá idolatrava aquela arca, aquele ouro, aquele símbolo, mas se esqueceu do que o símbolo significava. Eles eram a mulher do Senhor, a esposa do Senhor, eles eram o povo amado de Deus e abandonaram o seu noivo. O significado para Israel e Judá foi terrível. Israel, o reino do norte, está claramente demonstrando que está sendo usado, Israel, o povo de Israel está sendo utilizado para que naquele momento a tribo de Judá e o reino de Judá pudessem ser advertidos. Às vezes Deus vai corrigir algum irmão na igreja para tentar alertar outros, e para evitar que outros, muitos mais, sejam corrigidos, mas nem assim o povo aprende. O versículo 8 diz, veja Jeremias 3,8, o texto claro diz assim, Jeremias 3,8, quando por causa de tudo isto, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta o quê? De divórcio. Foi levada para o cativeiro, saiu da região de Samaria, saiu da região norte do povo de Deus e foi escravo para a Síria. E diz assim, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou o quê? Não ficou com medo. Eu me dispus a corrigir Israel e vi que Judá sequer se sensibilizou com o escandaloso pecado e a correção que eu coloquei sobre a nação de Israel. Versículo 8. Apesar disso, Deus ainda chama Israel de volta. Deus mostra compassividade, misericórdia, bondade. No versículo 12, o apelo é claro, irmãos, que apelo? Vá, pois, e proclame essas palavras ao reino do norte, a Israel, dizendo, volte, ó rebelde Israel, eu não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou o que, irmãos? Compassivo. E tem quem fale que aonde que estava Deus quando isso aconteceu? Deus está no mesmo lugar o tempo todo, nos esperando de braços abertos.
chamando, volta, mas volta pela condição de arrependimento e não para viver o pecado que você está vivendo. O reino de Judá, o reino do sul, Judá ouviu a queda de Israel, entendeu o sermão claro que mostrava que Israel estava sendo disciplinada para ela poder perceber, mas ela não melhorou. Veja o versículo 10, irmãos, é de aterrorizar a espiritualidade adoecida de Judá. Versículo 10, acompanhe. Apesar de tudo isso, a irmã dela, qual é a palavra aí, irmãos? Misericórdia. Não quero um adjetivo desse para você, o pessoal de casa da internet não ouviu porque eu não falei a palavra, né? A traiçoeira é a palavra para quem está em casa, porque o plenário aqui fala alto, mas não tem microfone, em casa não ouviram, né? Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, ela fez o quê? Não voltou para mim de todo o quê? É o coração dividido. Um pé na igreja e outro aonde, irmãos? No mundo. Está escrito, não voltou para mim de todo o coração. Deus chama nesse momento Judá, a sua irmã traiçoeira, dizendo que naquele momento ela tinha muita luz, ela tinha o templo, ela tinha os profetas, ela tinha a lei, afinal de contas, Judá está onde é Jerusalém, Jerusalém está o templo. Eles tinham muito mais ensino, muito mais força, muito mais luz, eles precisavam viajar para adorar, não, eles estavam no lugar da adoração. Mas mesmo assim, o texto diz que eles foram a traiçoeira Judá, a rebelde Judá, que ouvindo a rebeldia de Israel, não se converteu. Diante desse prelúdio terrível de um povo que viveu um sistema religioso, mas não se deixou modificar pela verdadeira fé e foi disciplinado por Deus, os dois povos são, e sobre isso o pastor Adiel pregou, eles estão no cativeiro e Deus está desejando levá-los de volta, dizendo que o cativeiro duraria, lembra, 70 anos, não é? O pastor Adiel pregou domingo à noite, 70 anos de disciplina, era o projeto de Deus, eu vou dar 70 anos de disciplina como a única chance de você melhorar, aproveita isso e melhora para viver um futuro de esperança e um futuro melhor, amém, irmãos? É nessa condição que eles vão. E aqui estamos exatamente no momento do início dessa disciplina, onde o Senhor está começando a colocar o povo nesses 70 anos de disciplina, o motivo pelo qual aconteceu. Primeiro eu quero colocar 3 considerações aqui. A infidelidade de Israel e Judá, ela é notória. Nós vamos ver os versículos de 1 a 11, e você verá que Deus trata da infidelidade com rigor. E Deus não tolera infidelidade na vida do seu povo, muito menos na expressão do seu culto. Segundo, vamos ver o chamado que Deus faz ao arrependimento e a maneira maravilhosa como Deus chama o seu povo ao arrependimento e promete restauração e cumpre. E em terceiro lugar, eu quero fechar esse sermão com o clamor de arrependimento e o reconhecimento que o povo tem que ter de sua vergonha e do seu pecado, para que haja um processo de cura. Está nos versos 19 e 25. E você verá como Deus permitiu que aquele povo pudesse clamar, pedir e buscar. E Deus ofereceu cura, cura completa, cura espiritual. Primeira lição, irmãos, que devemos levar na manhã desse sermão do dia do pastor, num texto em que Deus disse que daria pastores segundo o seu coração para corrigir e colocar uma nação fria e morna em retidão. É isso que Deus está dizendo, eu vou levantar novos líderes homens, santos, separados, que eu estou escolhendo para despertar vocês, e eles terão a árdua missão de lembrá-los, de alertá-los sobre as consequências da infidelidade no meio do meu povo e no meio do meu culto. Jeremias 3, de 1 a 11. Primeiro recado, irmãos, não brinque com o pecado da infidelidade espiritual. Ouviu o primeiro recado? Não brinque com o pecado da infidelidade espiritual. Vamos repetir? Não brinque com o pecado da infidelidade espiritual. Fala para o marido, fala para a esposa agora, até para quem sabe ele está precisando mesmo, né? Fala bem forte agora assim, ó. Não brinque com o pecado da infidelidade espiritual. A questão aqui, irmãos, é que uma nação trocou o pastor verdadeiro por um falso amante. Essa figura é dura, mas é a melhor figura que o nosso Espírito Santo poderia usar e por isso usou. Não é a primeira vez, nem a única vez que Deus usa a ideia de marido e esposa. O tempo todo as relações de Cristo e a igreja é na verdade o noivo e a noiva. As relações de Cristo e a igreja são relações de marido e mulher. Veja, por exemplo, Efésios 5, né? Como Cristo amou a sua igreja, assim também o marido deve amar o quê? A sua esposa e se entregar o quê? Por ela. Não é a primeira vez que essa figura vai estar no texto e com uma ênfase sobre fidelidade, e aqui no caso, sobre infidelidade. É sim Israel a nação que troca o pastor e o verdadeiro pastor
por um falso amante. É Israel que é comparada a uma esposa promíscua. A prostituição aqui não é simplesmente a carne ou carnal, não é de fato então um homem, uma mulher em conjunção carnal de pecado fora do casamento, mas a prostituição espiritual. O que representa para nós o risco aqui, irmãos, é que isso para nós significa idolatria. Idolatria hoje, por mais que muita gente se perca, mas é algo que está muito em moda e que a gente já perdeu conta de que temos um ídolo e já não mais sabemos que temos. E essa é a pior idolatria. Tem galera hoje, irmãos, que gasta uma grana para viajar pelo mundo atrás do seu time de futebol e deixa às vezes a família passar fome em casa. Dando o homem ao máximo aqui, a gente dá o curso, né? 12 lições. Em algum momento as famílias vêm procurar a gente. Porque, né, Edivaldo, é forte. As aulas são muito tensas. Entra a mãe no gabinete com 2 filhos. Eu falei, mas trouxe os filhos por quê? Entrou e está lá a mãe e os filhos. E danaram a falar do pai e do marido. Aí eu falei, é o sermão de domingo, seja forte, seja homem. O jeito pega o dinheiro todo, irmãos. Todo. Dos filhos, da esposa, da família, do trabalho, do lar. E é bebida e futebol, futebol e bebida. Ele tem todas as camisas do time dele dos últimos anos, mas os filhos não têm uniforme para ir na escola. Se a esposa estiver aqui, me perdoe, não estou dizendo o nome, não vai vazar, fique tranquila, minha irmã, mas seu exemplo é para ajudar muita gente. É triste, mas é verdade. Como uma pessoa consegue, irmãos, em detrimento do bem-estar do seu casamento, da sua esposa, dos seus filhos, adorar, idolatrar um time que o técnico e o jogador sequer sabe o nome dele? O camarada vai para um estádio, meus irmãos, é a coisa mais ridícula. Eu quero, desculpe, viu? É ridículo. O cara vai lá, faz um gol, ele lá na torcida pega a camisa com o celular. O cara ganhou 50 milhões, ele gastou uns 500 mil para estar ali. O jogador nem sabe o nome dele. Está dormindo com todas as mulheres por aí, fazendo um filho em cada mulher pelo mundo. E todo dia exame de DNA para cá. E ele quer dar uma camisa desse jogador para o filho dele. Deus tenha misericórdia! Vai botar o nome desse jogador na camisa do seu filho e depois vai perguntar por que seu filho está do jeito que está. Deus tenha misericórdia! Quando nós pensamos que idolatria é uma questão lá da história, de Jeremias 3, lá dos ídolos partos lá de Israel e Judá, estou falando de hoje, meu irmão, em que você troca Deus por um escudo, muitas vezes de uma coisa que não tem qualquer sentido. Eu sou torcedor de um time que eu não sei nem quem é o goleiro, se me perguntou hoje quem é o técnico, não sei, eu só sei que eu estou em último lugar do campeonato, vocês estão me gozando há muito tempo. E eu quero saber de nada, pode brincar comigo. O dia que ganhar eu vibro, o dia que perder eu vibro, o dia que eu estou a brincar. Eu uso futebol para brincar. Usei para evangelizar. Jamais você me verá negociando meu Deus ou a minha fé por qualquer outro valor que seja. Prostituição espiritual é isso, idolatria. Aliança política. Quando é que a igreja pode se envolver com política e se envolver com o Estado e colocar o Estado no lugar de Deus? Nunca! Nós não temos no Estado um ídolo. Entra governador, sai governador, Deus está no trono. Bota prefeito, tira prefeito, Deus está no trono. Seja vermelho, verde, azul e amarelo, Deus está no trono. Para com esse negócio de bater no seu filho, na sua filha, no seu marido, discutir. Eu gosto de falar sobre corrupção. Precisamos mudar o homem. Partido, tem um monte, o nome já diz partido, é dividido. Nós somos um pelo sangue de Jesus. Eu não trocarei o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a glória de Jesus, por nenhum partido no mundo. A nossa capital é Jerusalém Celestial, o nosso rei é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A nossa identidade é um código que nos foi entregue no alto de uma montanha, com um decálogo que pode mudar a história de um ser humano. Eu não venderei minha fé por nada, porque o meu Deus tem todo o meu coração. Quando você então entender um sermão como esse, você vai entender porque Deus está bravo.
Você vai entender por que Deus está irado. Porque uma glória desse tamanho, um poder desse tamanho, um código de ética em perfeição, uma vida, e o indivíduo troca por nada, um falso amante, uma prostituição. Sincretismos. Cuidado. Sincretismos roubam a fé e a autenticidade da fé. Nossa fé não está em objetos, em arcas, em amuletos, não está em menorás, em velas que se acendem no culto. Irmãos, é deplorável e triste entrar numa igreja dita evangélica e encontrar menorá para todo lado, vela acesa para todo lado, tenda para todo lado, arca reconstruída. Eu digo, a glória do Senhor, nada. Cuidado com esses sincretismos, com esses ismos que vão contaminando o verdadeiro evangelho, o Cristo vivo. Quando colocarmos uma cruz no templo, ela tem que estar vazia. O exemplo de Israel e o fracasso de Judá é para nós um alerta. O reino do norte havia sido exilado pela Síria. Judá viu tudo isso e não aprendeu o que, irmãos? Nada. Não brinque com o pecado da idolatria. Não brinque com o pecado da infidelidade. Repita, infidelidade. Diga não à infidelidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vê o coração. Deus vê a frequência com que você frequenta o templo, os cultos, a igreja. Mas Ele sabe que nada disso substitui uma vida de arrependimento sincero. Amém, irmãos? Não adianta ir a todos os cultos e nada mudar. Está escrito, Judá não se entregou a mim de todo o coração. Você conferiu comigo, acabamos de ler o texto. Porque Judá não se entregou a mim de todo o coração. Versículo de número 10. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Primeiro lugar, então, não brinque com o pecado da infidelidade. Pode destruir sua vida e sua fé. Segundo lugar, segunda lição, e vamos caminhando para o final. O chamado arrependimento sempre virá, irmãos, na pregação e na orientação do pastor fiel. Repito, o chamado arrependimento sempre virá na pregação e na orientação do pastor fiel. Coloca um coach aqui hoje, Ele vai falar para você que vocês estão todos bem. Ele vai falar para vocês que vai dar tudo certo. Ele vai dizer para você, faça um teste. Enquanto você gostar, fica. O dia que você não gostar, sai. Ele vai dizer que você é bonito, que você é lindo, que você é a coroa da criação, que você é o ponto fraco de Deus. Ele vai falar um monte de coisa para você. E você vai sair daqui assim, ó, petulante e retumbante, que só. Eu sou o cara. É Javé e Javézinho. É. Mas quando Deus coloca aqui o pastor, quando Deus coloca aqui o profeta, que levanta a sua escritura, a ergue como um sermão vivo do que dela procede, ele diz assim, não brinque com o pecado da infidelidade. E você fala, assusta, né? Respira. E mais, ele diz assim, é o chamado arrependimento, que sempre você vai ouvir na pregação do verdadeiro pastor fiel, que no caso aqui é o próprio Deus, porque é Deus que levanta o profeta para pregar, porque os pastores todos falharam, só tinha coach, não tinha pastor, todos falharam, e Deus tem que levantar Jeremias como profeta, porque a nação está perdida, e eles não mais ouvem o som da mensagem fiel. Com a mensagem a você nesta manhã, eu fico em paz, e eu descanso, porque o verdadeiro pastor não desiste das suas ovelhas. Ah, ele não desiste de você, tem isso? Ele não desiste, tem uma música assim, ele não desiste de você, ele vai buscar você, ele vai atrás de você. Veja o versículo 12, irmãos, versículo 12 diz assim, o texto diz, vá, pois, e proclame essas palavras ao lado do norte, dizendo, volte, ó Israel, diz o Senhor, eu não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou o quê? Compassivo, não manterei para sempre a minha ira. 13, versículo 13, tão somente reconheça a sua iniquidade, e reconheça que você é o quê? Transgrediu contra o Senhor. Quem aqui já pecou contra o Senhor, levanta a mão. Quem aqui já pecou contra o Senhor? É simples assim. Contra ti somente pequei. Eu já não sou digno de ser chamado o quê? Seu filho. Mas caindo em si, Lucas 15, voltou para quem? Voltou para o Pai. A mensagem que pode modificar uma nação e um povo, a mensagem que pode modificar uma igreja, prega o arrependimento. Volta, meu filho. Veja a sua condição de pecado.
Perceba que você brincou demais com a infidelidade e ela já te condenou. E as disciplinas de Deus sobre a sua vida são terríveis. Divórcio, casamento, separação, cativeiro. Foi tirado da sua cidade para uma outra terra estranha para pagar 70 anos de punição. Já está tudo errado. Mas Deus diz: eu vou amar você. Continue firme. Volte para mim. Reconheça o seu pecado. Significa que Deus ainda deseja restabelecer o seu casamento. Deus deseja restabelecer o seu relacionamento. Deus promete cuidar pessoalmente do seu rebanho. E como Deus faria isso? Jeremias 3,15. Eu darei a vocês, pastores, segundo o que, irmãos? O meu coração. Eu vou levantar entre vocês homens que eu alinhei com o meu coração. Homens que eu tratei comigo. E são esses homens que eu vou usar para apresentar vocês. Consciência e com o quê? Consciência e com conhecimento. Com conhecimento e com inteligência. Consciência e com inteligência. Pastores segundo o coração de Deus são levantados como líderes fiéis. E é por isso que estamos aqui nessa manhã. Os irmãos viram aqui honrados com um pacote de chocolate, uma caixinha de chocolate, uma coisa simples. A nossa igreja tem hoje membros, mais de 20 pastores. E se nós fôssemos comprar um terno como eu ganhei o meu no meu aniversário, olha que terno bonito que eu ganhei no meu aniversário, para cada um, os irmãos tinham que botar todo o dízimo da igreja. Só 20 ternos hoje aqui. Mas demos uma lembrança a dizer a esses homens que Deus os levante como homens do Senhor, porque Deus continua precisando de homens fiéis que possam restaurar a adoração no meio da idolatria. Tem que ter coragem. Metade talvez do seu rebanho vai embora. Talvez metade se levante e saia porque não aguenta ouvir esta palavra, mas é restaurar a idolatria, restaurar a adoração no meio da idolatria, a nossa missão. Igreja, ore para que Deus levante pastores fiéis hoje. Precisamos de homens fiéis, de líderes fiéis, que façam a sua igreja avançar no caminho do arrependimento e da santificação. Uma igreja que prega o evangelho há 121 anos, ela tem muito o que dizer e muito o que contar. Ela tem muito o que aprender, mas tem muito para ensinar. Pense nos homens de Deus que por aqui passaram e que Deus levantou como homens honrados e fiéis. Eu citaria Antônio Dutra Júnior, um médico de formação, um profissional exemplar. E foi com este grande homem de Deus que aqui nós crescemos, irmãos, de 180, 200 para um crescimento de já chegando a 600 membros. Foi o primeiro grande salto de crescimento da igreja, porque tínhamos aqui um santo homem de Deus. Pastor Antônio Dutra Júnior, depois sucedido pelo seu auxiliar, pastor Israel Pinheiro, homem de Deus, desse tamanho, irmãos, um gigante. Um gigante. Fez uma obra extraordinária, marcando gerações aqui até hoje. Vivemos aqui tempos com o pastor José Nietzsche Pinheiro, irmãos, um homem extraordinário, um homem pregador, um missionário vocacionado, foi pastor aqui, foi pastor missionário em Portugal, pastor aqui no Rio da Prata, fazendo um trabalho de longos anos, deixando um legado que está no livro biografado pela sua filha, que o mundo saberá a história deste homem. Deus tem pastores fiéis aqui. O que dizer do pastor que tem hoje o maior ministério desta igreja, em números de plantação de igrejas, são 6, em revitalização são centenas, em apelos de crescimento, levou a igreja de 600 até 1.000 e 1.100 membros, um homem extraordinário, pastor Belardim Amorim Pentel, 20 anos aqui. Pessoas acordavam no meio da noite, nos hospitais e viram o rosto daquele homem orando por elas. Eu conheço umas 10 que contam essa história. Era noite, pastor, eu dormindo naquele quarto. Quando eu abri meus olhos, lá estava o meu pastor. E ele nem tinha se apresentado. Eles não sabiam que ele estava lá. E ela abriu. Irmã Zélia conta isso. Falou, abriu o olho. Estava lá o meu pastor de mãos em postas, orando sobre a minha vida. Pastor José Laurindo Filho, 12 anos pastoreando aqui. Irmãos, eu não conheço um homem tão manso, humilde, manso, simples, de uma vida exemplar. Não há o que se dizer deste homem de Deus. Deixou um legado extraordinário aqui. E o seu pastor aqui já há 19 anos, chegando agora em dezembro, 19 anos que eu estou com os irmãos e pedindo ao Senhor, Senhor, levanta pastores fiéis hoje em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, irmãos. Amém.
É através do pastor e não do coach, é através do pastor e não de um discurso vazio, é através do pastor e da Bíblia que veremos a adoração restaurada no meio da idolatria, é erguendo a palavra, ensinando a Bíblia que veremos Deus agir, veremos lares transformados, maridos adúlteros arrependidos, esposas adúlteras convertidas, meninos e meninas jovens nas drogas libertos e Deus sendo exaltado. É quando nós erguemos a palavra e a Escritura e anunciarmos com pastores fiéis o verdadeiro Evangelho, que nós veremos esta igreja se multiplicar para mais de 100 igrejas, como esta é hoje a realidade desta igreja. Mais de 100 igrejas nasceram deste útero espiritual. E dizem por aí que esta é uma igreja que os cristãos não têm o Espírito Santo, não são batizados, e porque não falam em línguas ou coisas do tempo. Deus tem misericórdia. Igreja viva, que batiza, que ensina, que prega, que vê os demônios partirem retirada, que vê lares restaurados, que batiza e planta igrejas com uma visão missionária como poucas do Brasil. Sim, uma igreja templo, santo, cheia do Espírito Santo do Senhor. Terceiro e último lugar, irmãos, depois de levantar pastores fiéis que vão pregar esta mensagem com fidelidade e verão pela ação de Deus e pela unção de Deus a adoração restaurada em meio à idolatria, o que faz o Senhor? O Senhor diagnostica o arrependimento verdadeiro, o Senhor revela o arrependimento verdadeiro e através do arrependimento verdadeiro Ele concede cura. Veja o verso 19, irmãos, e veja e receba a cura nesta manhã, em nome de Jesus. Seja curado da sua idolatria espiritual nesta manhã, em nome de Jesus. Jeremias 3,19 diz assim: eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-los entre os filhos e dar-lhe terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de quê, irmãos? Aí pergunta, pastor Henrique, por que Deus está triste? Eu pensei que você me chamaria de pai, mas você chama de pai e marido do seu amante, e eu, fiel, você me abandonou. 29. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo. Ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos houve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. 22. Voltem, filhos rebeldes. Voltem, filhos rebeldes. E eu o quê? E eu o quê, irmãos? Curarei as suas rebeliões. Eis-nos aqui. Vimos ter contigo, porque tu és o Senhor. Nosso Deus, diga assim, aleluia. Ele não desiste de você. Toda a sua vida miserável, fajuta, hipócrita, idólatra, duas caras, é uma coisa na frente, outra coisa atrás. Deus não desiste de você, meu irmão. Ele está sacudindo os céus e terras, Ele está balançando a igreja, Ele está levantando púlpitos, Ele está pedindo um pastor que deixe o filho dele no hospital e tenha coragem de dizer, vá pregar a minha igreja, volta arrependida, volta, porque eu curo a sua rebelião. Você pode gastar o melhor plano de saúde que você tiver, procurar o melhor cirurgião. Esse pecado, esse mal ninguém cura, só o Senhor, meu irmão. Mas eu afirmo para você, sua vida tem jeito. Fala você homicida que está aqui, sua vida tem jeito. Fala você assassino que está aqui, sua vida tem jeito. Fala você prostituta que está aqui, sua vida tem jeito. Fala você idólatra que está aqui, sua vida tem jeito. Volta porque Israel te chama. Volta porque o Senhor te convoca. Volta porque Ele diz, é tempo de buscar o Senhor. Eu, Senhor, diz Ele, curarei as suas rebeliões. Aí veja o povo respondendo, eis-nos aqui, Senhor, vimos ter contigo. Quem quer cura espiritual dessa idolatria e quer a restauração da adoração do seu lado, diga, eu quero, diga, eu creio. O Senhor vai curá-los nesta manhã. Foi por isso que me levantei, nem dormi essa noite, para dizer aos irmãos que neste momento o retorno é imprescindível. Deus deseja ver a sua igreja em comunhão filial. Eu quero ser chamado de pai, diz o Senhor. Deus não é um amante qualquer, ou um Deus que você procura quando você precisa. Deus não é um 0800 para você ligar quando precisa. Deus não é um agente bancário para você comprar, dizendo que se você der muito, vai ganhar muito.
Deus não se vende, diz o pastor Lucas, neste púlpito. Ou Deus é pai, porque padrasto ele não é. Pensei que você me chamaria de pai, diz o Senhor. O versículo 20 a 24, irmãos, o que eu tenho aqui é uma clareza de um povo que decidiu confessar a sua rebelião e a sua traição. Quando o povo finalmente reconheceu o erro e abandonou a ilusão dos ídolos, o Senhor desceu e os curou. Irmãos, não há cura sem confissão. Vamos repetir juntos assim: não há cura sem confissão. Repitamos juntos: não há cura sem confissão. Volta arrependido, idólatra. O Senhor curará nesta manhã a sua rebelião. O Deus de Jeremias é um Deus justo, é um Deus compassivo, corrige suas ovelhas, tão misericordioso que usou uma nação como exemplo para oportunizar o arrependimento a outra. Ela ainda não fez, mas ele não desistiu de amar. Ele disciplinou as duas e disse: voltem, filhas minhas, porque eu as amo com todo o meu coração. Qual é a aplicação para hoje? Aqui termina, irmãos, porque eu sei que os irmãos têm que almoçar. A primeira aplicação que faço dessa mensagem sobre o pastor fiel e ao próprio Deus pregando ao seu povo, eu faço aos crentes. Crente, Deus não desiste de você. Mesmo diante de sua infidelidade e seu fracasso, se arrependa, volte ao Senhor, crente, e se torne um cristão verdadeiro e autêntico, porque Deus quer construir uma vida nova com você. Ele quer ser o seu pai e curá-lo desse seu pecado de idolatria e rebelião. Volta hoje, porque a cura vem hoje em nome de Jesus. Quero falar com a igreja. A restauração começa, irmãos, quando nós confessamos o nosso pecado e com sinceridade confessamos o nosso pecado ao Senhor. Para a igreja digo que precisamos orar, irmãos, e pedir que nossos pastores sejam pastores segundo o coração de Deus. Precisamos orar pelos nossos pastores, precisamos cuidar dos nossos pastores, precisamos que eles sejam acompanhados, visitados, acolhidos e que sejamos com eles preocupados, porque Deus não tem outra voz aqui que não seja a voz do seu bom pastor. Se a voz do seu pastor parar de pregar o evangelho e parar de lhes ensinar a verdade, o que vai sobrar é o diabo, a voz do diabo e uma mentira que vai cegar a igreja. Ore pelos seus pastores, por todos eles. Os que estão no ministério, os que estão fora dele, peça a Deus que os levante como pregadores da restauração de uma adoração verdadeira. Para líderes espirituais, Deus não tem outro modelo de liderança que não sejam os seus líderes. Você é líder, você é referência da sua igreja. A palavra pastor aqui não é o pastor da ordem dos pastores batistas. A palavra pastor aqui não é o pastor do templo que cuida das ovelhas do culto, não. A palavra pastor aqui, irmãos, é o rei. A palavra pastor aqui é o administrador. A palavra pastor aqui é o diácono. A palavra pastor aqui é o professor. A palavra pastor aqui é o pai. Este é o pastor do texto. Pessoas que assumam a vocação de trazerem a glória de Deus à sua geração. Deus não tem outro modelo de liderança que não seja usar os seus líderes com firmeza para disciplinar e pregar contra a idolatria, mas com compaixão, com juízo de esperança, levantando sua igreja para um caminho de restauração. Condenados já estamos, e todos nós estamos, irmãos. E não sou eu que vou empurrar o meu irmão porta fora e dizer: saia pecador, saia. Eu digo: não, volta Israel, volta agora, e Deus cura você da sua idolatria. Que os pastores humanos reflitam a glória e o cuidado do pastor divino. Ao refletirmos a glória e o cuidado do pastor divino, veremos como o povo do Senhor verá conhecimento e doutrina, inteligência e discernimento em pessoas que Deus usa para apacentar o rebanho. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e com inteligência. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero deixar a conclusão. A sua igreja nessa manhã, no dia do pastor. Voltemos ao pastor divino hoje. Sabe qual é o contraste entre a gravidade da infidelidade, irmãos? O contraste entre a gravidade da infidelidade é a profundidade do amor divino. Irmãos, eu nunca vi um texto tão forte como esse. E essa semana isso sacudiu meu coração. A infidelidade era gravíssima. A infidelidade aqui, Joedir, é gigantesca.
mas a profundidade do amor é algo que não se pode medir. Paulo conhece esse texto e diz: ó profundidade da riqueza. Não tem como medir largura, altura, nem o que? Profundidade. Deus não desiste de amar você.